Bom, pessoal, começando esse terceiro vídeo, né, dando uma iluminada aí no assunto de relações internacionais. Então, no último vídeo, né, a gente abordou primordialmente aí a figura, né, do sistema internacional e do Estado, né? A gente falou das abordagens de relações internacionais para cada uma dessas diferentes entidades, né? Segundo aí as suas perspectivas. E comentamos também sobre poder. E eu também acabei falando bem rapidinho sobre as formas, né, os modelos, né, de decisão, né, que eu vou evoluir um pouquinho mais aqui e aí também depois eu vou fechar com o OIG, tá bom? Então, assim, só para ficar claro, né, poder é uma das grandes preocupações das relações internacionais, tá legal? Tem um teórico chamado Joseph Nye que refinou bastante essa ideia do poder, criou a questão do smart power, né, que é o poder inteligente, que seria uma combinação crível, né, uma combinação adequada de ingredientes de hard power e de soft power para que você atinja o sucesso, tá legal? Lembrando que, né, no momento que eu consigo converter, como eu falei para você, né, o poder potencial no poder real de fato, né, eu estou lidando aí com características tangíveis e intangíveis, ou seja, hard power e soft power, tá bom? Beleza. Uma coisa que é legal saber para a prova é como que cada abordagem, né, de relações internacionais ela enxerga a utilização do hard power e do soft power, tá legal? Isso aí pô, eu acho bastante interessante o pessoal saber, tá? Então, tem que ter aquela ideia, né, de que o construtivista, por exemplo, ele não acredita nessa coisa aí, ele só acredita no soft power, né? Ele vem sempre aquela coisa mais intangível, né? Enquanto que, por exemplo, o realista e o radical, ele é mais voltado para as características tangíveis, né? Em compensação, o liberal, né, ele está um pouco mais focado nas características intangíveis, tá legal? Então, isso aí é uma coisa que é importante aí a gente ter noção, tá? Eu lembro que teve uma dúvida um tempo atrás aí do pessoal com relação ao uso da força, né? Lembra que o uso da força é um instrumento crítico, né, de exercício de poder. Ou seja, vamos lá, o que é força? Né? Lembra de política? Como é que usa esse poder? Autoridade e força, né? A força é o exercício crítico do poder, sendo em determinado momento ali histórico, contextualizado ali, tá legal? O uso da força é crucial para o realista, tá bom, gente? Então isso aí é bem interessante. E lembra que eu comentei que uma das grandes preocupações das relações internacionais é essa questão da diplomacia, de você evitar conflitos, né, as vias de fato, né? Então, eu até coloquei aqui uma nota aqui, ó. O uso da força na prática constitui-se no tema central das relações internacionais, tá? Então, isso aí é algo bem interessante que o pessoal também dá uma olhada, tá legal? E aí ele coloca a questão da estratégia da coerção e da dissuasão, tá legal? O mais importante é o seguinte, galera, assim, saindo um pouco das polêmicas, tá? Papo, tá? Na coerção, eu vou agir de determinada forma para fazer com que determinado Estado faça alguma coisa que ele não quer, né? Teoricamente ele não quer, porque eu quero, tá? Porque eu estou fazendo isso. Já a dissuasão não. A dissuasão eu vou fazer com que ele deixe de fazer algo que ele quer porque eu não quero. Tá legal? Tá? Então, isso que vocês têm que ter noção. Tá? Nessa diferenciação de um com o outro. Tá bom? Normalmente, o realista ele não quer alterações no status quo. Tá legal? Então, assim, imagina sempre o seguinte, ele vai usar a força de tal modo em que o status quo ele não se altere, tá bom? Então isso que para mim é o mais importante, tá legal?
Beleza, então pode cair numa prova, na prova eles pedir para você, para a gente abordar como é que cada forma de abordagem das relações internacionais, de acordo com as perspectivas, né, enxergam o uso do poder, tá? Isso é importante, tá? E aí também pode ser que peça para explicar os conceitos, né? Que eu falei aqui de hard power, soft power e smart power, tá bom? Isso também pode cair na prova, tá legal? Agora, passar um pouquinho aqui sobre os modelos de tomada de decisão, tá? Os modelos de tomada de decisão são 3, tá? Você tem o modelo racional, né? Que você vai se utilizar de determinado processo, né? Você tem o modelo burocrático organizacional e tem o modelo pluralista, tá bom? Cada um deles serve para determinado contexto e para determinada abordagem, tá? E aí na prova ele pode perguntar, né, quais foram as características da modelagem que foi observada, qual foi a perspectiva que lançou mão daquela modelagem, tá certo? E também pode pedir para explicar um pouco cada modelagem, tá? De tomada de decisão, tá bom? Então, essa parte aqui, então, eu sugiro, né, com empenho a leitura dessa parte aí também, tá? Das modelagens. É bem simples, tá? A leitura. Aí os desafios do Estado eu já abordei no vídeo anterior, né? Então, assim, agora, só para a gente fechar a parte da Karen Mint, né? Eu vou falar um pouquinho sobre OIG, né? As organizações intergovernamentais, né? Lembrar que OIG é algo bastante sério para os liberais, tá? E aí ela comenta a questão da lógica funcionalista, né? Lembrar que o funcionalismo ele é um ramo, né, das ciências sociais, né? As ciências sociais ela tem 3 ramos, né? Não sei se vocês sabem disso, mas dentro das ciências sociais você tem a antropologia, você tem a ciência política e você tem a sociologia, tá legal? Dentro da antropologia existe a questão do funcionalismo, que na verdade se preocupa com o quê? Com as funções, né, de determinado componente, tá? Para que aquele componente ele existe, né? Tá? E aí cada uma vai ter uma determinada função que vai, digamos assim, explicar a sua existência, tá? Então ele explica essa questão da lógica funcionalista, tá bom? E aí depois ele coloca a abordagem das OIG, né, das organizações intergovernamentais, na solução de questões, tá? E aí ele coloca, isso é importante, tá, pessoal? Na solução de 2 questões, tá? As primeiras são de ordem técnica e a segunda são dos bens coletivos, tá? As de ordem técnica, elas estão bem relacionadas a essa abordagem funcional que eu falei, tá? Corrigir essas disfunções que por acaso existam, né, nas funções que os agentes no seio do sistema internacional eles agem, tá? Então, assim, questões de ordem técnica, tá bom? Por exemplo, vou dar um exemplo para você, bem atual, a função da OMS. A função da OMS, que é um braço da ONU, ela está voltada para a solução de problemas de ordem técnica, tá? Que é da pandemia do coronavírus. Tá? Isso pode ser bem trabalhado na prova, tá legal? Mas também existem as questões relacionadas a bens coletivos, tá legal? E aí, bens coletivos, a gente associa com aquelas externalidades, lembra de economia? Das externalidades, né? Ou então de estratégia, das dependências lá do Castex, o quanto que uma ação que eu faço, ela interfere na ação de outrem, tá legal? Então, assim, no momento em que eu faço determinada ação, existe uma consequência. Vou dar um exemplo. Até o Panicar, né, estudando geopolítica, vocês vão ver isso. Ele fala assim, por exemplo, quem tem que ser consultado sobre poluição em termos da indústria de determinado país?
a população daquele país ou a população de outros países que são afetados pela poluição dessa indústria, tá? Então, isso aí é uma questão relacionada a bens coletivos, tá legal? Essa questão das máscaras, por exemplo, as pessoas que estão se negando a usar máscara, né? Aí você vê um conflito clássico entre necessidades individuais, direitos individuais e direitos coletivos, tá? Então, as OIG também vem para resolver essa questão, tá legal? Só que em nível de Estado, tá legal? Bom, se a parte de ordem técnica está associada ao funcionalismo, a parte relacionada a bens coletivos está relacionada a um conceito chamado tragédia dos comuns. Isso é muito importante e pode ser que caia na prova, tá? Então, assim, bens coletivos, tragédia dos comuns. Esse é um conceito que foi trazido por um ambientalista e biólogo chamado Garrett Hardin. Ele trouxe essa questão aí da tragédia para o mundo, que é a ação irracional, né, dos agentes, prejudicando outros agentes, tá legal? E aí ele propõe, esse cidadão, né, ele propõe algumas medidas para que a gente possa mitigar os efeitos dessa tragédia dos comuns, tá bom? Então, assim, basicamente, é usar a coerção, né, fazer uso da coerção de alguma forma, tá? Você estabelecer um procedimento de recompensas e punições para os estados, igual, por exemplo, existe lá no protocolo de Kyoto, né? E também fala de modificar o tamanho do grupo, né? De forma que os grupos menores pressionam os seus membros de forma mais eficaz, né? Então, assim, você modificando o tamanho dos grupos, você consegue fazer grupos de pressão com mais efetividade, tá bom? Então, essas aí são o que ele comenta sobre essa questão. Então, é bom saber essa parte aí, tá, pessoal? Aí, agora, o papel, né? Então, assim, pode ser perguntado quais são os papéis das OIG, tá? Por que a OIG ela é importante no sistema internacional, tá? Então, isso é uma coisa importante, tá? O livro traz esses contextos, esse conceito. E depois ele fala um pouquinho sobre as Nações Unidas, a estrutura da ONU. Lembrar que a ONU ela tem 6 divisões grandes e dentro do secretariado, que é o grosso, onde está a maior parte, né, dos funcionários da ONU, você tem uma série de escritórios ali dentro, né, do secretariado. Né? O secretariado hoje deve ter algo em torno aí de 60 mil funcionários, mais ou menos. E aí você tem diversos escritórios ali dentro, tá bom? Mas, assim, em suma, você tem, dentro da estrutura da ONU, né, a ONU tem princípios, funções básicas, né? Lembra aquela coisa de zelar pela paz e segurança internacionais, né? A autodeterminação dos povos, coisa que vem desde lá do Westfália, tá bom? Então, você tem uma Assembleia Geral, você tem um Conselho de Segurança, que existe grandes questões hoje voltadas à representatividade do Conselho de Segurança, que hoje muitas nações reclamam que não traduzem a realidade do mundo contemporâneo, tá? Isso é uma coisa interessante, tá? Você tem o secretariado, que eu comentei aqui, né, que é o terceiro. Você tem o Conselho Econômico e Social, o ECOSOC, né? A Corte Internacional de Justiça, não confundir Corte Internacional de Justiça com o TPI, tá, pessoal? Tribunal Penal Internacional, são entidades diferentes, tá certo? Você também tem o Conselho de Curadores e fechou, tá? Então, fechou a sexta. O Conselho de Curadores, ele meio que perdeu a força porque ele foi criado para gerir o processo de independência das nações que antes eram colônias, tá? É importante observar, né, que nas relações internacionais a visão ela é muito ocidentalizada, tá? Até os próprios conceitos westphalianos, eles são ocidentalizados, tá bom? E hoje um dos grandes desafios que nós estamos enfrentando é esse paradoxo entre um país hegemônico, né, ocidental, dentro de uma civilização ocidental, e um deslocamento do poder para o Oriente, onde quase sempre ele esteve. Tá? Então, dentro de uma visão mais oriental. Tá? E isso aí entende-se ser um choque para o futuro bem grande. Né? Lendo lá, por exemplo, o Robert Kaplan, né, na parte de geopolítica, no capítulo lá de
né, Rússia, China e Índia, a gente nota claramente, né, essa preocupação do Kaplan com esse choque, né, que existe entre o ocidentalismo, que foi reinante durante muitos séculos na história moderna, e agora essa nova versão orientalista eurasiana. Tá? Então, isso aí é algo que vocês têm que prestar atenção. Tá bom? Aí ele também comenta sobre a questão de manutenção da paz, né? Aí já que é um improv, inclusive, eu já vi algo do tipo assim, o modelo tradicional e o modelo complexo de manutenção da paz, né? Então, o modelo tradicional é a utilização das forças normais, né? Forças armadas, né? Para impedir a escalada de conflito, né? E o modelo complexo, que é aquele que foi feito mais no pós-Guerra Fria, tá legal? Que vocês também respondem, né? A gente também responde a guerras civis, conflitos também etnonacionalistas, tá legal? Então, assim, o modelo tradicional a gente tem uma coisa mais militarizada, né? Então, enfim, a ideia era essa aí. Já agora não, agora a gente tem uma preocupação grande, né? Com questões mais étnicas, direitos humanos, tá certo? Então, isso é uma coisa importante. Mas sempre com a preocupação de se evitar a escalada de um conflito, tá legal? A ideia é sempre de estender, tá, um conflito, tá bom? Aí ele comenta um pouquinho sobre o capítulo 7 da carta, né? Então, assim, lembrar que a carta ela é bem clara com relação à criminalização da guerra, né? Então, assim, eles entendem que o conflito só pode existir em duas situações, né? No caso de autodefesa, né? Dentro dos pressupostos teóricos da autodefesa, né? Principalmente aí a proporcionalidade, né? Então, assim, é importante o pessoal ter noção disso. E também, no caso do capítulo 7, né? Revocação do capítulo 7 da carta, que está relacionado com a autodefesa, capítulo 51 da carta. Capítulo 7 da carta é a imposição da paz, tá? Você tem os capítulos 5, 6 e 7, né? São bastante importantes, o pessoal dá uma lida aí depois na carta, tem acesso na internet aí. E aí, alguma vez, até fala capítulo 6,5. Na verdade, não existe capítulo 6,5. Na verdade, é um híbrido, né, entre você sair dos métodos pacíficos e ir para a imposição, mas sem, de fato, usar força. Enfim, tem todas essas discussões aí, tá bom? Lembra que tudo isso é voltado para a ameaça da paz e segurança internacionais. Tá legal? Depois ele comenta um pouquinho sobre a parte da União Europeia, tá? A divisão da União Europeia é bem leitura também, bem simples, tá? Não tem nada demais. É bom saber aí, tá? Isso até é matéria de história, né? Como é que foi a evolução, né, da União Europeia, né? Ela começou lá na década de 50, né? Quando você teve lá no Tratado de Roma, né? Que a origem é a Comunidade Europeia do Carbono e do Aço, certo? E aí depois a coisa evoluiu, né? Veio a Comunidade Comum Europeia, e aí depois a coisa evoluiu até chegar na União Europeia e inclusive até na unificação das moedas, né? Em 2004. Tá legal? Ele fala aqui do Tribunal de Justiça Europeu, Parlamento Europeu, Conselho de Ministros, Comissão Europeia. Tá? Então, assim, é uma leitura bem simples, tá, pessoal? A gente não precisa ficar perdendo tempo com isso aí. Ao mesmo tempo, ele fala um pouquinho, né, sobre a Liga Árabe, a União Africana e a OEA também. Tá? Dá uma geral sobre isso aí. Eu acho que o mais importante de OIG, então, é a gente ter noção da importância das OIG para o sistema internacional, aquela questão de ordem técnica e dos bens coletivos, tá legal? E ter uma ideia geral ali da ONU, tá bom? Então, com isso, pessoal, a gente encerra a parte da Karen Lynch, tá? E no próximo vídeo eu vou abordar agora a parte de política externa brasileira, tá bom? E é isso aí. Eu estou olhando aqui ver se estou esquecendo alguma coisa, mas no princípio aqui está tudo certinho, não estou esquecendo nada não. Tá bom? Então é isso, pessoal. No próximo vídeo, política externa brasileira.